Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre as 10 leituras do mês de maio. Maio foi um mês de leituras excelentes, não teve nada que eu não gostei, muitos livros favoritados, então assim, o saldo foi extremamente positivo e eu consegui ler bastante também, o que foi muito bom. Mas antes de começar a falar das leituras, eu quero lembrar que meu link da Amazon tá aqui embaixo, então gostou de qualquer coisa, por favor, compre com ele, vocês me dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir no canal. Já curte o vídeo, se inscreve no canal, porque se você deixa pro final, acaba esquecendo. E claro, tem algum amigo que gosta de ler que ainda não conhece o canal? Indica pra ele, ajuda a gente a crescer, ok? Agora chega de enrolação e bora falar desses livros. Bem, e a minha primeira leitura finalizada no mês de maio, sim, finalizada, porque eu não li este livro todo e mais os outros livros que eu vou mostrar, foi A Dança da Morte, do Stephen King. Eu li uma leitura coletiva organizada pela Alba, que eram várias pessoas, e a gente foi lendo um pouquinho por mês, e a gente acabou lendo o livro mais ou menos 3 meses, é um livro bem grande. E a gente não queria focar só nele, sabe? A gente queria intercalar com outras leituras, então, assim, foram metas bem suaves e muito boas de acompanhar, e que deu pra curtir bastante a leitura. E em A Dança da Morte, do Stephen King, a gente tem uma trama que começa com o vírus mortal se espalhando por um erro e que assola grande parte da população. Esse vírus ele tem sintomas muito parecidos com a gripe, mas é altamente letal e pouquíssimas pessoas sobrevivem a esse caos. E no primeiro momento a gente tem esse vírus se espalhando na sociedade, a gente vai vendo como essa transmissão acontece, como é tudo muito rápido, e logo depois a gente vai acompanhar algumas pessoas que sobraram lutando por sua sobrevivência. E a partir daí a gente vai acompanhar mais os personagens que sobreviveram, conhecer um pouco mais deles, ver a forma como eles vão lidando com todas as adversidades, como eles farão para sobreviver, como eles farão para conviver em sociedade novamente com as pessoas, com as poucas pessoas que restaram, em meio a sonhos premonitórios que vão invadindo a cabeça deles. E é o seguinte, eu não vou falar mais sobre o enredo desse livro porque eu comecei a leitura totalmente no escuro, então assim, foi excelente conhecendo as nuances dessa história aos poucos, ver o que ela ia nos apresentando, o que ia surgindo ao decorrer do enredo, e eu quero a mesma experiência pra vocês, então eu vou parar por aqui. Mas já adianto que é um livro sensacional, que vai falar sobre sobrevivência, sobre o que há de pior e melhor no ser humano, na dicotomia entre o bem e o mal, que vai se manifestar por personagens da mãe Abigail e do Randall, e vamos acompanhando esses personagens falhos, tentando saber como se reconstruir após esse vírus, o que esperar de uma nova sociedade. Confesso pra vocês que no início foi um pouquinho difícil ler esse livro, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo, né, a pandemia pela qual nós estamos passando, mas é uma leitura muito interessante. Ela começa um pouquinho lenta por causa da quantidade de personagens que a trama traz, mas é um livro sensacional, muito bem escrito, muito envolvente. É muito interessante acompanhar esses personagens, acompanhar toda a jornada deles, acompanhar a visão que o King tem a respeito dos acontecimentos, do final, do que esperar, né, do final, do ciclo que sempre movimenta a nossa sociedade. Eu achei muito, muito bom mesmo. E assim, um dos meus favoritos do King entrou pro top 5 e eu recomendo muito a todos vocês. E logo depois eu peguei pra ler A Guardiã da Minha Irmã, da Judy Picoult, eu acho que é assim que fala o nome da autora, que foi o meu primeiro contato com a escrita dela e, gente, que livro! Aqui no início desse livro a gente tem a Ana, uma menina de 13 anos que foi concebida por fertilização in vitro para poder salvar a vida da irmã Kate, e ela tá ali procurando um advogado para pedir emancipação médica. Ela quer tomar decisões a respeito do próprio corpo em relação à sua saúde, condições clínicas, órgãos a serem doados ou não doados, enfim. Esse começo você já fica meio assim do porquê aquela menina tá procurando esse advogado, o que tá acontecendo. E aí a autora, ela faz uma narrativa muito interessante que ela vai colocando o ponto de vista de todos os envolvidos nessa trama. E aí você começa a entender a dinâmica familiar da Ana, como foi pra ela desde que nasceu, o que tá acontecendo, e você acompanha também o advogado, a forma como ele vai lidar com esse caso, como tudo começa a fazer parte da vida dele também. E aí, gente, você começa a se questionar sobre o certo, sobre o errado, se existe certo ou errado nessa situação, porque você tem o ponto de vista de todos esses personagens. Então, você tem ali o ponto de vista da mãe, da Kate, da Ana, do advogado, do irmão mais velho, do pai. Então, todo mundo que já esteve envolvido nessa história tem uma forma diferente de ver toda essa situação, sabe? E você vai acompanhando.
E a autora vai te enredando, vai te envolvendo, e você vai se vendo cada vez mais imerso nessa história. E quando você vê, você já tá ali apreensivo, porque qualquer que seja o final, não vai ser um final fácil. E a autora, assim, emociona demais. Ela mexe muito com os sentimentos do leitor, sabe? Eu terminei esse livro, gente, chorando, mas chorando de verdade, assim, porque foi sensacional. E eu acho que uma autora que tem o poder de mexer, assim, com o sentimento dos leitores é um dom único, sério. Porque eu não tenho nem palavras pra definir o quanto esse livro mexeu comigo, o quanto foi uma leitura incrível e o quanto se tornou um dos meus favoritos, sabe? Porque foi uma história favorita, foi uma história que mexeu muito comigo, que eu queria muito que vocês lessem. Com certeza eu vou ler muitas outras coisas da Jude Picoult, porque a mulher, assim, tem um dom fantástico. E aí logo depois eu quis pegar uma coisa mais leve, afinal foram 2 leituras bem densas, e eu peguei a lista que mudou minha vida da Olivia Bernie, e assim, gente, foi uma leitura muito gostosa de fazer, mas eu não vou falar sobre esse livro porque tem um vlog de leitura só sobre ele, vou deixar aqui nos cards, confira lá, porque vale muito a pena, é um livro muito, muito gostoso de se ler, é um chiquilite, e traz muito de relação familiar, sabe, que é uma coisa que eu adoro. Então vai lá conferir o vlog. E aí logo depois foi a vez de ter contato com outro autor, que eu também nunca tinha lido nada dele, mas que eu sempre escutava falar muito bem, que é o John Grisham, e eu peguei o Cartada Final, que eu recebi em parceria com a editora Arqueiro. Em Cartada Final a gente vai ter o Cullen Post, que é um advogado que o trabalho dele é lutar para corrigir sentenças arbitrárias, condenações injustas do judiciário. E em meio aos casos que ele vai conhecendo e vai pegando, ele vai se deparar com o caso do Quincy. O Quincy, ele foi acusado de matar de uma forma brutal o advogado dele, Russell, por causa de um processo de pensão alimentícia e tudo mais. Só que desde que esse homem foi preso, ele procura todo mundo e alega sua inocência. E o Cullen, ele vai começar a mexer nesse processo, vai começar a investigar a fundo o que realmente aconteceu, e ele vai começar a perceber que testemunhas mentiram, que provas foram adulteradas, que muita coisa tá errada nesse processo. E ele vai começar a lutar pela inocência desse homem. Só que aqui, gente, o buraco é mais embaixo, e mexer nesse caso, que foi julgado há 22 anos atrás, vai trazer consequências, porque essa condenação não foi à toa, e as pessoas que fizeram com que o Quincy fosse condenado não vão ficar felizes com a interferência do Cullen e vão começar a se mover para evitar que ele consiga alguma prova, que ele consiga provar a inocência desse homem. E essa basicamente é a premissa que é apresentada aqui atrás. No entanto, esse livro vai muito além, porque você não acompanha só o caso do Quincy, sabe? Ele é um advogado com alguns casos em aberto, tentando provar a inocência dessas pessoas, e a gente vai acompanhando esses outros casos também. E esse é um diferencial desse livro, sabe? Porque você acha que a trama vai estar focada só numa pessoa, só numa condenação injusta, quando na verdade ele está fazendo ali uma abordagem geral do sistema judiciário e de diversos casos que foram condenações injustas. E esse já foi um diferencial desse livro, porque eu esperava uma coisa bem diferente, mas eu gostei muito da forma como o autor trouxe outros casos como subtramas, porque eu achei que ficou tudo ainda mais interessante, deu mais ritmo pra trama. E isso é um ponto muito bacana. Outro ponto muito legal é que esse livro é baseado em fatos reais, sabe? Não legal no sentido de uau, né? Mas no sentido de trazer histórias reais pra mostrar injustiças que realmente acontecem no meio judiciário. E trazendo isso pra trama, ele consegue levantar discussões sobre o racismo, sobre condenações arbitrárias, sobre o preconceito institucionalizado, tudo isso assim voltado pro judiciário dos Estados Unidos, né? Mas a gente sabe que o nosso judiciário também é muito falho e que casos assim também acontecem, sabe? Então é o tipo de livro que ele traz entretenimento, mas ele também abre os olhos, sabe? Gostei muito da trama, gostei muito da escrita do autor. Teve um pontinho aqui no final que eu queria um pouco mais, mas eu entendi o que o autor quis fazer, porque não era o foco da trama, não era o foco do personagem, mas ainda assim ficou um gostinho de quero mais, sabe? De querer saber um ponto que não foi revelado e que também não era o foco, mas enfim, eu acho que isso ficou meio confuso, vocês vão ter que ler pra saber o que é. Mas assim, recomendo muito, gostei muito do livro e quero ler muitas outras coisas do autor também, achei bem interessante. E aí logo depois foi a vez de ler com a Fran Lições Inesperadas sobre o Amor, da Lucy Dillon, que é uma nova autora do selo dos romances de hoje, da editora Arqueiro. E, gente, eu adorei esse livro. E aqui a gente vai ter a história da Jenny, que é uma mulher que ela tá seguindo pro seu casamento, e ela começa a perceber que ela tá se sentindo de uma forma que ela não devia se sentir. Ela devia estar se sentindo feliz, eufórica, ansiosa. E, no entanto, ela se sente muito angustiada. Ela se sente como se estivesse cometendo um erro.
e diante de todo o amor que ela sempre viu na relação dos pais dela, que ela sempre presenciou, ela percebe que ela tá cometendo um erro muito grande e que um casamento não pode começar numa incerteza. Ela tenta entrar em contato com o Daniel, que é o futuro marido dela, mas de início ela não consegue e, no entanto, acontece uma coisa bem inesperada, na verdade, que vai fazer com que esse casamento não possa acontecer. Então a gente vai acompanhar a Jenny lidando com esse acontecimento do dia do casamento, que eu não vou falar o que é, porque não tem na sinopse, seria um baita de um spoiler, que foi uma coisa que me pegou de surpresa e pegou a Fran de surpresa também. Mas ela vai começando a se conhecer melhor, tentando entender o que ela quer, e quando ela vai lidando com os sentimentos e com as sensações do Daniel na vida dela, ela vai começando a perceber que muitas das coisas ela não sabe sobre ele e que tem uma lacuna muito grande no relacionamento deles. Então a gente vai acompanhando a jornada dessa personagem, lidando com esse acontecimento no dia do casamento, lidando com os seus sentimentos, lidando com suas incertezas. Ela passou por um trauma com uma amiga também, que era a dupla dela, né, numa banda, e ela sofreu traições por parte dessa pessoa, então ela também tem que lidar com isso. E ela vai morar na casa que eles ofereceram pro Daniel, né, o patrão dele, pra quando eles se casassem. No entanto, ela vai acabar lidando também com uma associação que resgata animais que eram vendidos, que eram reproduzidos de uma forma cruel. Então a gente também tem essa questão, esse levante sobre essa questão, né, de animais que são usados de reprodutores de uma forma descuidada, só visando o lucro. Então aqui ela até fala depois, no final, um pouco sobre como ajudar a deter as fábricas de filhotes, que é uma coisa também que eu achei bem bacana. E assim, gente, se você tá esperando um romance fofinho nesse livro, não espera, tá? Aqui é mais sobre a jornada dessa mulher, sobre tudo isso que eu falei. Vai ter romance? Não muito. Tem algumas cenas fofas, mas não é o foco do livro, sabe? E eu achei muito interessante as reviravoltas que o livro trouxe, a forma como a história foi sendo construída, como pegou o leitor de surpresa logo no início. Então, assim, gostei bastante, já quero ler mais coisas da Lucy Dillon. Foi uma bela aquisição para esse selo dos romances de hoje, porque a mulher escreve muito bem, ela envolve muito o leitor e, enfim, recomendo muito a todos vocês. E aí logo depois foi a vez de finalizar a série da Livraria dos Corações Solitários, então eu li Um Beijo de Inverno na Livraria dos Corações Solitários. Esse nome é difícil. Enfim, da Anne Darling. E, gente, foi muito gostoso de fazer essa leitura. Aqui a gente vai ter a história da Matt e do Tom. A Matt é a dona da cafeteria que fica dentro da Livraria dos Corações Solitários. E o Tom é aquele personagem meio misterioso, que ninguém sabe o que faz, o que estuda, pra onde vai. E, enfim, os dois já não se bicam muito desde os livros que eles aparecem anteriormente. Então a gente já sabe o quê? De cara temos um romance cão e gato, que gostamos. E aí acontece o seguinte, o apartamento da Pose, que é a protagonista do primeiro livro, fica vazio. O apartamento que fica dentro da Livraria dos Corações Solitários. E ela deixa que a Matt e o Tom vão morar lá. Então, assim, sim, eles vão dividir apartamento. E a Matt, ela vai começar a ficar curiosa em relação ao Tom, ela vai começar a querer dar uma investigada na vida dele. E isso vai virar confusão atrás de confusão. Então a gente vai ter aqui os segredos daquela confeiteira brilhante revelados através da trama, como os do Tom também. A gente vai entender o que aconteceu com o Tom, por que ele é tão fechado, por que ele é tão discreto, tudo que ele já passou. E assim, gente, é muito, muito legal de acompanhar. Confesso que de início a Matt, ela me irritou um pouquinho, porque ela tinha atitudes que não condiziam lá muito com a idade dela e com a postura dela nos outros livros. No entanto, depois, quando o livro vai pegando mais ritmo, a gente vai gostando cada vez mais, e os dois são um casal muito gostoso de acompanhar. Então, assim, gostei muito do desfecho dessa série. Esses personagens rabugentos que eu dei o Natal, eles são apaixonantes juntos, e foi um desfecho muito lindinho pra série, muito gostoso. Gostei muito de acompanhar, e, enfim, esses personagens vão fazer falta. Uma única ressalva que me deixou um pouquinho assim desse livro é porque a Matt, ela não é uma leitora como as outras protagonistas, então aqui não temos muitos trechos de livros e muitas citações de livros. Isso fez um pouquinho de falta, mas no geral eu gostei bastante, recomendo muito a série. E aí logo depois foi a vez de ler outro livro apaixonante, que foi Acorda pra Vida, Chloe Brown. Desse aqui eu também não vou falar nada sobre, a não ser que eu amei a leitura, e que se vocês quiserem conferir mais a minha opinião, tá aqui nos cards também, tem um vídeo só falando sobre ele aqui no canal.
vai lá conferir porque vale a pena, esse livro aqui é incrível também. E aí logo depois foi a vez de ler um dos livros da minha meta de leituras para esse ano, que tá meio esquecida ali no churrasco, sabe? Tá bem atrasada, mas torçam por mim que eu vou dar conta, ou espero dar, né? Não sei. E foi Capitães da Areia, do Jorge Amado. Eu inclusive citei esse livro aqui numa tag recentemente, que é um livro que eu sentia que tava me chamando. E, gente, mais um favorito pra conta, sério, porque esse livro do Jorge Amado é uma obra-prima. E aqui nesse livro a gente vai conhecer os Capitães da Areia, que são meninos que vivem num trapiche, que foram marginalizados, que foram abandonados pela sociedade, que já não têm pais nem mães e que estão sobrevivendo ali de pequenos furtos e pequenos crimes porque não tem ninguém que olhe por eles. Então a gente vai acompanhando esses meninos em seus momentos de revolta, em seus momentos de fraqueza, em seus momentos de felicidade, aventuras e desventuras. E assim, aqui o Jorge Amado ele construiu uma obra atemporal, porque apesar de ser focado nas crianças que viviam ali no Nordeste, na Bahia, essa realidade, infelizmente, de crianças que são abandonadas e marginalizadas, ela existe até hoje, talvez de uma forma um pouco diferente da retratada aqui, mas ainda existe e é muito triste, né? Porque você vê que ao mesmo tempo em que a sociedade não acolhe e ela não faz nada e ela não tenta mudar essa situação, no momento em que essas crianças são pegas, elas são brutalizadas, elas são marginalizadas, elas são tratadas como bandidos que tiveram uma opção, sendo que nunca tiveram, sabe? E foi um livro que eu li e gostei demais, foi uma história que me fisgou muito, que me fez refletir muito. E assim, gente, o Jorge Amado tem uma escrita sensacional, sabe? E um ponto que eu achei interessante nessa edição da Companhia das Letras é que fala que para retratar essas crianças, para retratar essa realidade, o Jorge Amado, ele dormiu nesses trapiches, sabe? Para poder entender um pouco mais. Ele frequentou realmente para retratar as coisas como realmente aconteciam. E foi um livro que me fez rir, foi um livro que em alguns momentos me causou estranheza, foi um livro que me emocionou muito e eu recomendo demais, gente, sério. Eu tô pensando em fazer um vídeo só sobre ele, não sei se vai sair, não sei se vai rolar, porque ainda é um livro que toda vez que eu pego eu vou pensar sobre ele e me faltam palavras. Talvez vocês tenham percebido isso agora. Mas foi um favorito da vida com toda certeza e Jorge Amado, né, gente? Jorge Amado. E a minha penúltima leitura do mês foi Notas sobre o Luto, da Chimamanda Ngozi Adichie. Eu não tenho o livro físico em mãos agora, eu ainda vou receber da editora, mas eu peguei uma prévia com eles e eu vou deixar a capa aqui. É um dos novos livros da autora e ela vai contar pra gente de uma maneira muito delicada a forma como foi pra ela lidar com o luto da perda do pai nesse momento tão conturbado que nós estamos vivendo. O pai dela morreu em meio a essa pandemia, não foi de Covid, mas ela vai contar como foi essa experiência de ter visto o pai pela última vez, como foi essa experiência de perdê-lo abruptamente, a forma como tudo isso pesou muito no emocional dela, como ela lidou, como ela passou por todas as fases do luto, sabe? E é uma leitura que eu recomendo, mas eu recomendo pra quem esteja com o emocional um pouco melhor, sabe? Porque é um livro que ele vai tratar o luto de uma forma muito crua, sabe? Muito direta. Porque é uma pessoa que tá passando por aquilo, que tá sofrendo aquilo. Então, em alguns momentos eu me vi com um nó na garganta, relembrando pessoas que eu perdi, que eu tinha muito apreço, que eu tinha muito contato, muito carinho, que eu amava muito. E é um livro muito curto, ele deve ter umas 140 páginas no máximo, e aquelas letras grandes, né, como os outros ensaios da Chimamanda. Mas mesmo assim, é um livro que eu não consegui ler de uma vez. Tamanho foram os sentimentos que foram sendo despertados e como mexeu comigo, sabe? Então assim, a Chimamanda é fantástica, eu gosto muito da forma como ela se expressa através das palavras. Então foi uma boa experiência, mas foi uma experiência bem forte, sabe? Uma coisa bem visceral, assim. E enfim, recomendo pra quem se sentir pronto pra esse estilo de livro, pra esse estilo de leitura, mas eu acho que é o tipo de leitura que você tem que ir sentindo, sabe? E pra finalizar o meu mês, eu peguei um livro emprestado com os meus cunhados que eu já tinha vontade de ler, mas eu não sabia se eu ia comprar, porque é uma leitura que muito provavelmente eu não releria, então não fazia muito sentido ficar na minha estante, que foi o Medicina Macabra, do Thomas Morris, que é do selo Macabro da Dark Side. Primeiro de tudo, eu quero falar que esse livro está lindíssimo. Como ele não vai aparecer mais aqui no canal, vou aproveitar a edição alheia pra mostrar pra vocês, ó.
Tá belíssima essa edição. O livro, ele é todo detalhado, todo ilustrado, corte dourado, tem um fitilho que eu já coloquei pra dentro porque deu trabalho, não vou tirar. E aqui, basicamente, o Thomas Morris, ele pegou ali casos médicos registrados, né, em revistas e em documentos da época do século XIX e mostrou pra gente com um humor muito ácido, que são seus comentários que tornam o livro muito mais interessante. Casos macabros da medicina. Eu chamaria de bizarros, na verdade, sabe? Porque tem cada coisa aqui que só Jesus na causa, né? Porque aqui, ó, ele vai sendo dividido, de A até E ou F, não sei. E aí vai falar sobre remédios aplicados na época, cirurgias, casos inusitados, histórias que mais parecem histórias do tempo da carochinha, sabe? Porque são coisas assim bizarras. E como eu disse, o autor, ele vai comentando tudo com humor, assim, que os comentários dele são a melhor parte do livro, sabe? E, enfim, foi uma leitura bem interessante, não seria algo que eu releria realmente, mas foi o estilo de leitura, assim, que trouxe várias situações inusitadas que eu nunca imaginei na minha vida. E gente engolindo canivete, e gente andando meio pendurada com coisa que acertou sem querer, e uns remédios bizarros, e gente comendo fezes de cobra pra poder se curar de determinadas coisas, pra vocês sentirem o nível de bizarrice que tem aqui. Então, assim, eu dei boas risadas com essa leitura, teve umas coisas que me deixam meio assim também, mas, no geral, assim, gostei bastante, achei bem inusitado, bem interessante. Saiu da minha zona de conforto, mas foi uma ótima leitura pra terminar o mês. E bem, pessoal, é isso. Essas foram as 10 leituras do mês de maio. Comentem aí embaixo se vocês já leram algum, se gostaram, se tem vontade de ler algum. Vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um beijo e até o próximo vídeo.